Imagine estar sobrevoando a Antártida. Abaixo de você, existe um deserto branco gigante. Quilômetros e quilômetros de gelo. Um dos lugares mais isolados, silenciosos e extremos do planeta. Agora imagine que, no meio desse silêncio congelado, um instrumento científico detecta algo estranho. Um pulso de rádio. Até aí, nada tão absurdo. A Antártida já é usada em experimentos científicos justamente porque tem pouca interferência humana. Mas tinha um problema. Esse sinal não parecia vir do céu. Ele parecia vir de baixo. Como se algo tivesse atravessado a Terra, passado por milhares de quilômetros de rocha, subido pelo gelo da Antártida, e chegado até os sensores. Só que, de acordo com o que os cientistas entendem hoje, isso não deveria acontecer. O sinal deveria ter sido absorvido. Deveria ter desaparecido. Deveria ser impossível de detectar daquele jeito. Mas ele apareceu. E não foi apenas uma vez. Entre 2016 e 2018, um experimento chamado ANITA registrou sinais incomuns sobre a Antártida. Esses sinais pareciam vir de uma direção que não se encaixava com as explicações normais da física de partículas. E anos depois, mesmo com novos estudos e comparações com outros detectores, a origem desses eventos continua sem uma explicação definitiva. Então a pergunta é: o que foi detectado sob o gelo da Antártida? Um erro de interpretação? Um fenômeno raro da atmosfera? Um efeito estranho de propagação de rádio no gelo? Ou algo que a física atual ainda não consegue explicar? Antes de continuar, deixa eu deixar uma coisa clara. Não estamos falando de alienígenas congelados. Não estamos falando de uma base secreta escondida embaixo do gelo. E também não estamos falando de um monstro saindo da Antártida. O que existe aqui é algo talvez ainda mais interessante. Um mistério científico real. Um sinal detectado por instrumentos reais. Analisado por pesquisadores reais. E que, até agora, não foi completamente explicado. Para entender por que isso assustou tanta gente, primeiro você precisa entender o que era a ANITA. A ANITA é a sigla para Antarctic Impulsive Transient Antenna. Em português, algo como antena antártica de transientes impulsivos. Parece complicado, mas a ideia é mais simples do que parece. A ANITA era um conjunto de antenas levado por balões que voavam muito alto sobre a Antártida. Esses instrumentos foram criados para detectar ondas de rádio produzidas por eventos extremamente energéticos, como raios cósmicos e possíveis sinais associados a neutrinos. E por que fazer isso justamente na Antártida? Porque a Antártida é quase perfeita para esse tipo de experimento. É isolada. Tem pouca interferência de rádio. Tem enormes áreas de gelo. E esse gelo pode funcionar como uma espécie de laboratório natural gigantesco. A ANITA voava a cerca de 40 km acima do gelo, apontando suas antenas para baixo, procurando sinais muito fracos, muito rápidos e muito raros. O objetivo era estudar partículas extremamente difíceis de detectar. E uma das principais estrelas dessa história são os neutrinos. Neutrinos são partículas minúsculas, sem carga elétrica, com massa muito pequena e que passam por praticamente tudo. Neste exato momento, bilhões de neutrinos estão atravessando seu corpo. Eles vêm do Sol, de explosões cósmicas, de supernovas, de eventos violentos do universo. Mas eles quase nunca interagem com a matéria. Eles atravessam planetas, pessoas, prédios, montanhas, como se quase nada estivesse ali. E é justamente por isso que eles são tão difíceis de detectar. Quando um detector consegue registrar um neutrino, isso é importante, porque ele pode carregar informações de eventos cósmicos extremamente distantes. É como receber uma mensagem vinda de lugares que telescópios comuns talvez nunca consigam observar direito. Só que a ANITA não estava procurando qualquer sinal. Ela estava procurando sinais que fizessem sentido dentro dos modelos conhecidos. E aí apareceu o problema. Alguns pulsos detectados pareciam vir debaixo do horizonte. Os sinais foram descritos como vindo de ângulos muito íngremes, algo como 30 graus abaixo da superfície do gelo. E isso muda tudo. Porque,
Para chegar até o detector vindo daquele ângulo, o sinal teria que atravessar uma quantidade absurda de material. Não estamos falando de atravessar um pouco de gelo. Estamos falando de atravessar milhares de quilômetros de rocha dentro da Terra. E aí entra a parte estranha. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, um sinal desse tipo deveria ser absorvido antes de chegar ao detector. Em outras palavras, ele não deveria estar lá. Mas estava. É como se você estivesse dentro de uma casa com todas as portas e janelas fechadas, e de repente uma bola aparecesse no meio da sala vindo de uma direção onde só existe parede de concreto. Você pode até dizer: talvez ela tenha vindo por algum lugar que eu não vi. Mas se todas as possibilidades conhecidas forem testadas e nenhuma explicar bem o caso, aí você tem um mistério. E foi isso que aconteceu. No começo, uma das hipóteses era que sinais poderiam estar ligados a neutrinos. Isso faria sentido porque neutrinos conseguem atravessar matéria com facilidade. Mas mesmo essa explicação começou a ficar complicada. Os pesquisadores compararam os eventos com dados de outros detectores independentes, como o IceCube e o Pierre Auger Observatory, para ver se eles também tinham registrado algo compatível. E o resultado não resolveu o problema. Esses outros detectores não encontraram algo que explicasse claramente o que a Anita viu. Isso levou os pesquisadores a tratarem os sinais como anômalos. E uma das cientistas envolvidas, Stephanie Wiesel, explicou que ainda não existe uma explicação real para essas anomalias, mas que os sinais provavelmente não representam neutrinos. Essa frase é muito importante. Porque ela corta uma explicação óbvia. Se não são neutrinos do jeito esperado, então o que são? Essa é a pergunta que mantém esse caso vivo. Ao longo dos anos, surgiram várias ideias. Algumas pessoas imaginaram que poderia ser algum tipo de nova física. Talvez partículas ainda desconhecidas. Talvez interações que não fazem parte do modelo atual. Talvez algum fenômeno ligado à matéria escura. Mas os estudos mais recentes foram ficando mais cautelosos. A própria pesquisadora Stephanie Wiesel disse que os resultados não indicam necessariamente nova física, mas adicionam mais informação à história. E isso é muito importante para o vídeo. Porque o mistério é real, mas não precisa virar exagero. A ciência não está dizendo: encontramos algo sobrenatural. A ciência está dizendo: detectamos algo estranho, testamos várias explicações, e ainda não temos uma resposta completa. E, sinceramente, isso já é forte o suficiente. Porque algumas das maiores descobertas da história começaram assim. Com uma anomalia. Algo pequeno. Algo que não batia. Algo que parecia erro. Foi assim com muitas descobertas na física, na astronomia e na ciência em geral. Primeiro aparece um dado estranho. Depois alguém tenta descartar como ruído. Depois outros pesquisadores analisam. Depois surgem novas hipóteses. E às vezes, só anos depois, o mundo entende o que estava acontecendo. Mas também existe outra possibilidade. Talvez o sinal da Anita não seja nova física. Talvez seja algo mais simples, mas ainda desconhecido. Por exemplo, um efeito estranho de propagação de rádio perto do gelo e do horizonte. A própria Stephanie Wiesel sugeriu que pode existir algum efeito interessante de propagação de rádio perto do gelo ou perto do horizonte que ainda não foi completamente entendido. Isso parece menos dramático do que nova partícula descoberta. Mas ainda é muito interessante. Porque mostra que até em 2026, com satélites, telescópios, detectores gigantes e supercomputadores, a natureza ainda consegue nos surpreender. Às vezes, o mistério não está em uma galáxia distante. Está em um sinal estranho refletindo, atravessando ou se propagando de uma forma que a gente ainda não sabe modelar direito. E a Antártida é o cenário perfeito para isso. A Antártida não é só gelo. Ela é um dos maiores arquivos naturais do planeta. Embaixo daquele gelo existem bolhas de ar antigas, camadas de clima do passado, meteoritos preservados, lagos subglaciais e ambientes que podem estar isolados há milhões de anos. Mas nesse caso, o mistério não é algo físico escondido embaixo do gelo. É um sinal. Uma assinatura. Uma pista.
Algo que passou pelos instrumentos e deixou os cientistas tentando entender de onde isso veio. E o mais curioso é que a Anita foi feita para procurar sinais extremamente raros. Ou seja, os cientistas já esperavam eventos difíceis de detectar. Eles sabiam que estavam caçando agulhas em um palheiro. Mas esses sinais eram diferentes até para esse tipo de experimento. Eles não se encaixavam no padrão esperado. E quando um instrumento detecta algo que não bate com o padrão, existem algumas possibilidades. Primeira, erro do equipamento. Segunda, ruído ou interferência. Terceira, algum fenômeno conhecido, mais raro. Quarta, algum efeito físico ainda mal compreendido. Quinta, algo realmente novo. A ciência precisa testar essas opções uma por uma. E é por isso que esse caso não pode ser tratado como descobriram algo impossível, fim da história. Não. O correto é: detectaram algo anômalo. Testaram hipóteses. Compararam com outros experimentos. E ainda não conseguiram fechar a explicação. Essa é a parte que dá credibilidade. Porque quando um cientista diz "eu não sei", isso não é fraqueza. É exatamente como a ciência avança. A pior resposta seria inventar uma conclusão só para parecer mais impressionante. A melhor resposta é reconhecer o mistério e continuar investigando. E é isso que está acontecendo. Os pesquisadores agora esperam que novos detectores ajudem a entender melhor esses eventos. Um deles é o PUEO, um novo experimento em balão planejado para ser maior e mais sensível do que a Anita. A ideia é que ele consiga detectar sinais com mais precisão e ajude a esclarecer essas anomalias. E isso levanta uma pergunta muito boa. E se o próximo voo detectar o mesmo tipo de sinal de novo? Aí o mistério fica ainda maior. Porque uma coisa é um evento raro, isolado, difícil de repetir. Outra coisa é um padrão. Se novos instrumentos registrarem sinais parecidos, os cientistas terão mais dados, mais ângulos, mais energia, mais detalhes. E com mais detalhes, talvez seja possível descobrir se estamos lidando com um efeito do gelo, um fenômeno atmosférico raro, uma falha nos modelos atuais, ou uma pista para algo novo na física de partículas. Agora pensa no impacto disso. A física moderna tem um modelo muito poderoso chamado modelo padrão. Ele explica várias partículas e interações fundamentais. Mas ele não explica tudo. Ele não explica completamente a matéria escura. Não explica tudo sobre a gravidade quântica. Não responde todas as perguntas sobre o universo primordial. E não fecha todos os mistérios de partículas de altíssima energia. Então, quando um sinal aparece em um lugar estranho, vindo de uma direção estranha, com uma explicação difícil, os cientistas prestam atenção. Não porque já saibam que é uma grande descoberta, mas porque pode ser uma pista. E em ciência, pistas são valiosas. Só que também existe um perigo aqui. A internet adora transformar mistérios científicos em fantasia. Se aparece sinal estranho na Antártida, muita gente já pensa em aliens, portais, civilizações antigas ou bases secretas. Mas esse caso é mais interessante quando contado do jeito certo. Porque o mistério real é melhor do que a invenção. A verdade é: um detector científico sobre a Antártida captou sinais de rádio anômalos. Eles pareciam vir de uma direção difícil de explicar. As explicações conhecidas não fecharam completamente. Outros detectores não confirmaram uma causa clara. E novos experimentos podem finalmente revelar o que aconteceu. Isso é forte. Isso prende. Isso dá vídeo. Por que deixa uma pergunta aberta? Será que a Antártida revelou uma falha no nosso entendimento da física? Ou será que ela apenas mostrou um fenômeno natural que ainda não aprendemos a interpretar? E talvez essa seja a parte mais fascinante. A ciência não avança apenas quando encontra respostas. Ela também avança quando encontra boas perguntas. E esse sinal é uma dessas perguntas. Ele veio de um lugar extremo. Foi detectado por um experimento complexo. Desafiou interpretações simples. E continua sem explicação definitiva.
O gelo da Antártida, que parece silencioso e imóvel, pode estar escondendo pistas sobre partículas vindas do espaço, efeitos de rádio desconhecidos ou fenômenos que ainda não compreendemos direito. E talvez, no futuro, quando novos instrumentos voarem sobre aquele deserto congelado, os cientistas finalmente consigam responder: o que realmente veio debaixo do gelo? Era apenas um efeito estranho da natureza? Ou era o primeiro sinal de algo que a física ainda não sabe explicar? Por enquanto, a resposta mais honesta é: ninguém sabe com certeza. E é exatamente por isso que esse caso é tão assustador e tão fascinante. Porque às vezes, o maior mistério não está no espaço profundo. Está bem aqui na Terra. Enterrado no gelo. Esperando que a ciência consiga escutar de novo. Se você chegou até aqui, comenta uma coisa. Você acha que esse sinal foi só um fenômeno natural ainda não explicado? Ou pode ser uma pista de algo novo na física? E se quiser ver mais vídeos sobre mistérios reais da ciência, tecnologia e universo, se inscreve no canal, porque o próximo caso pode ser ainda mais estranho.